Bom, boa noite novamente. Essa discussão do plano diretor faz mais do que um ano, né? E realmente há uma falta de representatividade dessa casa e da sociedade civil por inteiro. É lógico que tem que ser começado a discutir aqui dentro, junto com o Poder Executivo, para depois ir atrás das demandas da sociedade, né? Tem um grupo muito bom, preocupado com toda essa situação no município, do crescimento desordenado, da falta de preservação do meio ambiente, da falta de acolhimento para as pessoas mais vulneráveis, da falta de saneamento básico, da falta que faz ter uma estrutura para conseguir atender a todos os munícipes, né? Joanópolis tem crescido e, realmente, a nossa prefeitura não tem condições de atender todas as pessoas que estão vindo morar aqui. Então, a gente precisa, sim, de um plano diretor. O plano diretor ele é instrumento extremamente necessário, na minha visão. Eu sei que tem as nossas demandas, como já foi discutido isso com alguns vereadores, alguns colegas aqui, dizendo que o que mais importa é as demandas iniciais, né? Mas, se a gente não tem um planejamento específico para um crescimento organizado, o que vai ser do nosso município? E eu venho questionando isso faz tempo, né? E eu acho que foi importante o secretário vir fazer esse apelo, porque, realmente, a Casa de Leis tem que tomar uma iniciativa de poder colaborar para que esse plano realmente aconteça. Obrigado, secretário, e uma boa noite novamente. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, o nobre vereador Wellington Cunha. Secretário, boa noite. Um tema bastante importante, um tema que o senhor também citou aqui, que é o Código de Obras, que a gente já debateu aqui no passado. E eu concordo plenamente com o senhor. Esse trabalho tem que ser um trabalho multidisciplinar, envolvendo tanto o legislativo como o executivo, tanto quanto a sociedade civil, que muitas vezes nós criamos leis, mas quem aplica, na verdade, nesse caso, é a sociedade civil. Então, a gente vai bater de frente no trabalho da população. Então, precisamos, sim, fazer um trabalho conjunto, como o senhor falou. Não é um debate que a gente resolve numa mesa de churrasco aí, num domingo. É um assunto complexo que a gente vai levar aí muito tempo para conseguir chegar num denominador próximo do comum, porque não vai ser absoluto, né? Vamos ter que fazer diversas alterações com o tempo, mas precisamos, sim. Porque quando a lei permite, no caso a gente tem a 6766, mas só que se a lei permite que nós trazemos aqui uma lei municipal para englobar as nossas demandas municipais, há necessidade, sim, da gente criar e fazer a aplicabilidade. O crescimento desordenado, até fiz um curso há uns 4, 5 anos atrás no Tribunal de Contas, e eu salvei o vídeo e eu queria trazer ele, não sei onde foi, está em algum pendrive, que ele fala da questão do crescimento desordenado e dá um exemplo de São Paulo. A questão de São Paulo, porque hoje em dia, há tanto tempo em São Paulo tem enchentes, há tanto tempo há esse caos do trânsito, que de fato foi pelo crescimento desordenado. Hoje em dia a gente tem um crescimento desordenado aqui, Joanópolis já não suporta mais trabalhar só com essas leis que temos hoje em dia, com decreto, alguma regulamentaçãozinha pontual. A gente precisa, sim, trazer um guarda-chuva que englobe todo o município. Uma lei muito importante, pode contar comigo, eu acredito que com todo o plenário, e vamos cobrar a sociedade civil. E até um parênteses, o que não podemos deixar acontecer foi o que aconteceu no Código de Obras. Teve uma participação, eu acho que um pouco baixa da sociedade. Nós tomamos aqui a dianteira em várias coisas e foi para o executivo, e o Código de Obras, por final das contas, aí não saiu de uma maneira que agradassem a todos. Então, a gente vai ter que fazer essa mobilização aqui de todos e vai ser bom para a sociedade, tenho dúvidas. Mais algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, o senhor secretário dispõe de 3 minutos, se quiser fazer mais algum esclarecimento.
Eu acho que era isso. Fico lisonjeado aí pelas palavras do vereador Wellington, por abraçar já a campanha. Silvana é uma companheira que já debateu com o tema. A Geisa esteve junto com a gente também. Quando nasceu, né, Geisa? Quando nasceu essa questão, quando a gente foi chamado lá. Então, esse tema é abraçado lá no Executivo, pelo prefeito, pelo vice-prefeito. Então, eu me sinto acolhido e fico no aguardo, então, dessa casa convocar-nos lá para a gente iniciar esse trabalho junto, tá certo? Presidente, muito obrigado mais uma vez, senhores vereadores, senhoras vereadoras, muito obrigado. Passaremos à tribuna livre. Convido a senhora Tatiana para que faça uso da tribuna. Assunto: explanar sobre a valorização das ADIs e plano de carreira. A senhora Tatiana tem 10 minutos para a sua explanação. Alô? Alô? Boa noite, excelentíssimo presidente da Câmara, professor Luiz, e os senhores vereadores aqui presentes hoje na mesa, ao pessoal que nos está assistindo em casa, aos que estão aqui na Câmara. A gente também quer prestar a nossa singela homenagem ao vereador e grande presidente da Câmara, que foi o senhor Gilmar da Correnteza, e já parabenizando o Tucurinha, como é conhecido, que venha fazer um bom trabalho, né, e que nos ajude também nessa caminhada que estamos lutando faz tanto tempo. Visto que nossa reivindicação está em pauta em algumas sessões desta Câmara, e diante do atual cenário em que vivemos, como disse o senhor Ronaldo Leme, Joanópolis está crescendo, e muito, vindo que tem muitas pessoas vindo morar aqui, e isso inclui crianças, muitas crianças. Viemos reivindicar aqui hoje a valorização da classe das ADIs, que vem aí desde 2018, que é agente de desenvolvimento infantil, como é chamada aqui no município. O apoio do professor dentro da sala de aula da instituição, que são as creches, e embora estejamos designadas do ponto de vista legal com outras nomenclaturas, como auxiliar de educação infantil, pajem, técnico de apoio educacional, e aqui no município somos as ADIs, somos todas licenciadas em pedagogia, nós temos que ter o curso superior, então nós somos pedagogas. A nomenclatura do cargo em si, ela não deve ser muito levada em consideração, uma vez que a LDB determina a responsabilidade direta pela criança, também implica em responsabilidade pedagógica. O cuidar e o educar são indissociáveis. A gente veio aqui hoje pedir mais uma vez, encarecidamente, a valorização desses profissionais, através de uma reestruturação de um plano de carreira para o cargo das ADIs. Visto que não queremos burlar o concurso público que foi feito, nem tampouco legitimizar o desvio da função. Ao contrário, o que nós queremos e exigimos é o cumprimento do princípio da isonomia das funções realizadas, de caráter evidentemente pedagógico, e provadas de várias maneiras no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Como aqui presentes o senhor Fernando Hilário, Silvana, que já teve os filhos na creche, a vereadora Geisa, já foram nos visitar e concluíram e viram o que nós fazemos dentro das creches. Para que exercemos a nossa função, foi nos cobrado, foi nos pedido em concurso público o cargo de nível superior pedagógico, onde a gente já deveria ter concluído o curso superior, a faculdade, ou ainda estar cursando. Tendo o nível superior comprovado, nós, então, exercemos a nossa função. Porém, nós não somos valorizadas no município, e não especificamente nesse município. Em várias redes, eles se utilizam dos serviços das ADIs como um sucateamento de mão de obra barata, visto que nós somos capacitadas e assumimos a sala de aula em período oposto dos professores efetivos. Para que exercemos a nossa função, a maioria das crianças, elas ficam nas creches em período integral, ou seja,
As creches aqui em Joanópolis, elas abrem às 6h30 da manhã e elas fecham às 5h30 da tarde. As crianças, elas passam 11 horas dentro de uma instituição, junto com a gente, visto que um professor, ele trabalha meio período, ele fica 5 horas dentro dessa instituição, as ADIs ficam 8, ou até mais quando precisamos. No atual cenário, nós temos apenas professor em um período, cumprindo as 5 horas de carga horária. O que, por lei, já bate de frente com o que é determinado pelas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, onde tem que haver professor nos 2 períodos, tendo crianças em período integral nas creches. Ao contrário do cumprimento da lei, o que vemos é uma lógica precarização, um sucateamento, a privatização da educação infantil em várias redes de ensino, a desvalorização da importância da primeira infância e da qualidade prestada do serviço à população, ao cumprimento dos direitos dos profissionais do segmento de pedagogia. Pedimos nessa casa hoje, encarecidamente, que seja revisto o cargo de ADI deste município, seguindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei Federal número 9.394/96, e o artigo da Constituição Federal número 208, onde fixou que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica de um ser. Visto que as ADIs, assim como os professores, têm um papel fundamental no desenvolvimento da criança, construindo a sua identidade pessoal e coletiva, e auxiliando o professor nas suas funções. Pedimos a valorização do cargo através de um aumento salarial, de uma reestruturação deste cargo através de um plano de carreira. E também frisamos aqui, e aproveitando a oportunidade que o senhor Ronaldo falou, da construção de uma nova creche, visto a demanda que está em nossa cidade. Assim, suprindo a quantidade de vagas necessárias que o município está necessitando, com os profissionais qualificados que já existem e os demais que aqui vão estar, tirando a superlotação das salas, as salas estão superlotadas, e tirando a sobrecarga dos atuais profissionais que trabalham nas creches, tanto os professores quanto as ADIs. Uma vez que a quantidade, e talvez não se tenha um trabalho de qualidade, porque quando você tem quantidade, você não tem qualidade. As crianças, esse número com uma nova creche, esse número de crianças talvez fosse reduzido, atendendo ainda mais o que elas precisam, suprindo todas as suas necessidades, e em vista que nos municípios próximos a gente já tem isso, a gente tem profissional nos 2 períodos, uma quantidade reduzida de crianças por salas de aula e 2 ADIs em cada sala. Portanto, quem defende a educação, defende a primeira infância. Quem de fato defende a qualidade de ensino tem que defender quem trabalha com as crianças na educação infantil. E é isso que a gente veio aqui hoje pedir mais uma vez, encarecidamente nessa casa. Boa noite. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, a nobre vereadora Geisa. Boa noite a todos novamente. Bom, queria parabenizar a Tati e a todas as ADIs que estão aqui pela coragem de virem até aqui para pleitear o que é direito de vocês. Essa luta é uma luta antiga, não vem dessa gestão, vem de outras gestões. O professor já levantou essa bola aqui várias vezes, todos nós aqui, na verdade, já cobramos, e essas cobranças parecem não ter adiantado de nada. Ao invés da situação melhorar, infelizmente, vem piorando. Creio que todos aqui, assim como eu, recebem mensagens constantemente de pais, de mães, de responsáveis pelos pequenininhos, por seus filhos, pleiteando uma vaga na creche. Nós, como vereadores aqui, nós não temos a liberdade nem o poder de ceder a vaga na creche para algum aluno, mas eu sei que esses pais, essas mães, esses responsáveis recorrem até nós no momento de desespero,
para conseguir uma vaga para o filho, porque muitas vezes esses pais, essas mães, eles precisam trabalhar para colocar comida na mesa. E é muito difícil essa situação. A situação no município, como a Tati falou, se encontra com salas superlotadas. Só um minutinho aqui, gente. Com salas superlotadas, com profissionais desvalorizados. Ganhar R$ 1.511,91 por mês para você cuidar de uma sala com 20, 25 alunos, trocar fralda, colocar para dormir, organizar e ainda manter as condições no plano pedagógico, manter o ensino de qualidade, porque ali não é assistencialismo, ali é uma creche, ali tem questões pedagógicas por trás. Então, para você manter isso aí com poucos profissionais e com essa desvalorização, é muito complicado. Então, peço para o senhor prefeito, aproveito a oportunidade aqui com o Valtinho, que estude isso novamente, que verifique essa possibilidade de reestruturação, não só para as ADIs, para todos os profissionais que se encontram com salários defasados, mas agora trazendo foco para as ADIs, que verifiquem isso quanto antes para elas, porque a situação realmente está muito, muito insustentável. Então, a gente precisa resolver isso aí o quanto antes. Novamente, parabéns, gente, por estarem aqui, por pleitear esse direito que é de vocês. A gente vai continuar na cobrança. Então, eu imploro aqui para o senhor prefeito, para o Poder Executivo, que faça esse estudo o quanto antes para conceder esse direito de vocês aí. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, a nobre vereadora Silvana. Bom, boa noite aos profissionais que vieram hoje aqui e para o público que está nos assistindo. Eu acredito que muitas de vocês também convidaram as amigas e elas devem estar aí na internet visualizando a sessão hoje. Eu acho que o pontapé inicial foi dado através do projeto de lei que a gente protocolou aqui na Câmara, modificando o nome de creche para centros educacionais. Por quê? Justamente porque vocês têm um trabalho extremamente pedagógico. Não é um trabalho de assistencialismo. E os pais precisam entender sobre isso. Deixar o filho 11 horas na escola, é lógico que facilita muito a vida dos pais, muito mesmo. E muitos necessitam disso. Só que a gente não pode deixar tudo nas costas de só um profissional, né? Essa responsabilidade é muito grande para uma valorização muito pequena. Então, o que acontece? Como sempre, nós 9 aqui insistimos para todos os profissionais serem valorizados. E a gente vê que essa demanda ela é real. Só que o município ele recolhe muito pouco, muito pouco. Então, ele não está dando conta, né? São muitas demandas, muitas, inúmeras. Eu falo que quando a gente entrou aqui como vereador, a gente queria solucionar todos os problemas do município. E, infelizmente, a gente não consegue. Porque a gente tem que ter uma força, tanto da sociedade civil ajudando a gente a pressionar, quanto a nossa força interna aqui de se unir num mesmo objetivo, quanto levar essa demanda e o executivo realmente priorizar essa pauta, né? Então, eu acho que esse pontapé inicial foi importante? Foi, mas não é ainda a solução, principalmente para as profissionais, para as ADIs, né? Nós vamos continuar lutando. A gente sabe que vocês precisam ser valorizadas. Isso não é para ontem, isso é para hoje, né? E vocês continuem firmes na luta. Eu sei que haja fôlego, meninas. E eu sei que não são poucos pais que vão buscar essas crianças 5h30 da tarde. Tem vários pais que vão buscar 6, 6h30, às vezes 7. Às vezes esquece uma criança lá. E eu não posso mentir, porque isso é verídico, né? Então, assim, vocês acordam algumas 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, para poder fazer o café, para estar íntegra, para poder cuidar dessas crianças. Então, os pais também precisam ter empatia e entender que essa luta é de todos nós. E a gente tem que se preocupar com o outro, né? Amai os outros como nós nos amamos.
e principalmente empatia. Nós vamos continuar lutando e podem ficar tranquila que a gente vai exigir, sim, um aumento do piso salarial de vocês. Tá? Mas eu garanto para vocês que essa primeira demanda de ter mudado o nome de creche para centro educacional, isso já foi realizado dentro dessa Casa de Leis, justamente para valorizar o trabalho de vocês. Então, o pontapé inicial está aí, mas que a gente continue lutando para a valorização dos profissionais que estão ali na linha de frente. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, nobre vereador Wellington Cunha. Tati, boa noite a todas as ADI que estão aqui presentes e nos acompanhando. Vereadora, muito importante esse projeto de lei da mudança do nome, mas só que eu acho que o pontapé inicial nosso foi tomado quando a gente começou a colaborar com o Poder Executivo no aumento da arrecadação, dando a disponibilidade hoje de estar podendo corrigir o salário não só das ADIs, mas dos demais funcionários que encontram-se totalmente defasados. Existem funcionários que precisaram ser feita uma readequação dentro do seu salário nesse ano, porque o salário estava abaixo do salário mínimo. É o cúmulo do cúmulo do cúmulo isso daí. Então, me entristece, e eu acho que envergonha todos os demais vereadores dessa casa ter que vir um profissional utilizar a tribuna para pedir o mínimo. Para pedir o quê? O mínimo que é respeito. E é isso que vocês estão pedindo. Vocês estão pedindo respeito, vocês estão pedindo reconhecimento. E nós ficamos entristecidos por isso. Muitas vezes ficamos de mãos atadas, porque nós estamos colaborando com o Poder Executivo e as ações muitas vezes não dependem de nós. E a gente se sente, de certa forma, inútil aqui, não é verdade? A gente se sente aqui amarrado. É difícil chegar para um profissional e falar, cara, a gente quer dar um aumento para você, mas a gente não pode. Então, muitas vezes a população não entende que não é a função do Poder Legislativo fazer isso, e fala, aquele vereador não vale nada, e isso entristece a gente, desanima e vai desanimando dia após dia, porque não é só essa questão. São diversas questões, a questão da reestruturação de todos os cargos, de todas as carreiras, a valorização de todos os funcionários. E parabéns e obrigado por você estar aqui. Eu espero que o Poder Executivo comece a enxergar agora, que chegou num ponto tão extremo que vocês se cansaram e vieram aqui a essa casa. E essa casa sempre estará de portas abertas para todos vocês e para todos os profissionais que estão nos assistindo. Sempre pode vir contar com a gente e nós faremos o que for necessário para a valorização de vocês. Mais algum vereador deseja se manifestar? Eu gostaria. Passo a presidência ao nobre vereador William. Realmente quero parabenizar, né, as ADIs de estarem aqui. Eu sou até suspeito de falar. Minha esposa tem mais de 15 anos que trabalha como recreacionista, como disse a Tatiana, vai mudando a nomenclatura, mas é a mesma função. E ela chegou a ter, né, ela e a Mazé, que está aqui presente, boa noite, chegaram a ter 30 crianças na mesma sala, um cubículo, né, que era alugado aqui perto da Praça do Bosque, da creche Joana. Mas o prefeito, nós já fizemos reuniões, né, com o prefeito, já fizemos com o antigo administrador. O prefeito Adalto acena, né, com reconhecimento, né, de que existem várias categorias que estão necessitando dessa reestruturação. Acena também que assume o compromisso, né, isso passou para mim em uma reunião que a gente conversou exatamente sobre esse tema, assume o compromisso de convidá-las, né, para um debate, para uma conversa, para que, de fato, possamos chegar num determinador comum, ou seja, há necessidade dessa reestruturação. Como disse o nobre vereador Wellington, bem lembrado, o prefeito Adalto também lembra que são 128 funcionários que têm salários abaixo de um salário mínimo, né? E que isso também é a intenção da administração passar por essa reestruturação. Finalizando, eu quero parabenizar, não desistam, continuem até o momento que nós conseguirmos, né? E após conseguirmos, continuaremos batendo que sim, que há necessidade sempre dessa melhoria. Somente para essa classe, para essa categoria, obviamente que não,
né? São mais, acho que em torno de 500 funcionários da prefeitura, e a gente tem que estar sempre aqui. Podem contar conosco, acredito que todos os 9 vereadores estão dispostos a sentar junto com o prefeito, a sentar junto com vocês e buscarmos uma solução para esse problema. Obrigado por ter vindo. Retorna à presidência ao professor Luiz. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, o nobre vereador Vanderlei. Boa noite, senhor presidente. Fico muito feliz para as ADIs ter vindo aqui. E, em época de campanha, tanto foi feito a reunião com o prefeito Mauro Garcia, como o prefeito Adalto falou que resolveu o problema de vocês. Eu espero que o prefeito Adalto resolva esse problema de vocês aí, porque não é justo receber, que nem a vereadora Geisa falou, 1.511. Eu acho que a pessoa ficar o dia inteiro com a criança, das 7 às 5 horas da tarde, eu acho que é muito pouco o salário para elas. Então, eu espero que o Adalto reveja isso aí, porque em campanha foi feita reunião com vocês, eu estive presente em algumas pessoas que teve reunião e estavam falando comigo, que tinha terminado a reunião, eles chegaram na casa deles, estavam falando, estava com reunião com o prefeito lá e tal. Então, eu espero que o prefeito reveja isso aí. E não só as ADIs, também com os salários dos servidores públicos, todos que está defasado, porque o único prefeito que fez a regularização dos salários aqui, está aqui hoje o prefeito Celso Nogueira, né? Ele pensou no funcionário público, né? Então, eu espero que o Adalto faça a mesma coisa que o ex-prefeito Celso Nogueira fez. São essas minhas palavras. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, o nobre vereador Fernando Hilário. Boa noite, senhor presidente, novamente. Obrigado, Tati, pela presença, as demais ADIs, a quem está nos acompanhando de casa. Realmente, nós precisamos dar dignidade a vocês. Nós sabemos a importância que as ADIs têm na vida das crianças e a responsabilidade que vocês têm também na vidinha de cada um deles. Eu tenho acompanhado, né, tenho estado aí nas creches, nas escolas do sítio, e realmente um salário desse para você cuidar de uma sala de aula não é justo. Então, assim, vocês sabem, nós já conversamos inúmeras vezes, já levantamos esse tema aqui na Câmara, sabemos que não é uma responsabilidade, na verdade, não é nem responsabilidade, nós não temos esse poder realmente para proporcionar um aumento para vocês, mas a nossa função de estar acompanhando o trabalho de vocês, de estar levantando esse tema, estar trazendo e cobrando do Executivo, com certeza vocês podem contar conosco. Nós sabemos que, como eu falei, não depende exclusivamente de nós, mas nós vamos unir forças realmente para valorizar e dar dignidade ao trabalho de vocês e também aos demais funcionários. Mas como eu acompanhei, vou dar realmente de novo os parabéns a vocês por tudo que vocês fazem e pela importância que vocês têm na vida de cada criança. E nada mais justo do que ficar falando, fazer moção, isso aí não enche barriga. Então, vocês precisam realmente serem valorizadas. Contem conosco, contem com a nossa cobrança no Poder Executivo. E como o vereador Hélito foi muito feliz em falar, esse aumento que teve de arrecadação, realmente o Poder Executivo precisa olhar com bons olhos, porque nós precisamos reestruturar o salário dos funcionários e também valorizar vocês. Parabéns pela atitude, por terem todos vindo aqui. Parabéns, Tati, por ter explanado aqui na sessão hoje. E essa casa vai estar sempre aberta para nós estarmos debatendo, para nós estarmos cobrando e buscando o direito de cada trabalhador, de cada cidadão da nossa cidade. Deus abençoe e conte conosco. Mais algum vereador? Com a palavra, o nobre vereador William. Eu venho aqui mais uma vez parabenizar a todas as pessoas das ADIs que estão presentes aqui, porque eu tenho certeza que tem feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação,
E eu poderia dizer que não há valor, não há preço o que vocês fazem. Porque algumas pessoas podem até dizer que fale mal de mim, mas não fale mal do meu filho. Então, quando você mexe com o filho de alguém, quando você cuida com o filho de alguém, tem que ser com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho. E nós vemos ali toda aquela dedicação, todo aquele amor sendo colocado ali. E o que está sendo pedido aqui, gente, é o mínimo do mínimo de uma retribuição. Porque você cuidar bem de uma criança, você está cuidando bem de uma futura geração de pessoas que estão para vir. O futuro está ali na criação. Uma criança que recebe amor, que recebe carinho, ela é uma criança que depois vai ter amor, vai ter muita dedicação, vai ser grato. Quantos de nós somos tão gratos, né? As pessoas que cuidaram de nós também um dia. Então, fica aqui os meus parabéns aqui. Eu sei que não há valor que possa reconhecer o trabalho de vocês, mas que o mínimo aqui seja prevalecido. Parabéns a vocês. Mais algum vereador deseja se manifestar? Passaremos agora ao expediente, com comunicações diversas. Convido a senhora Mônica para fazer a leitura de uma carta ao saudoso senhor Gilmar da Correnteza, nosso eterno presidente da Câmara. Boa noite. Ao saudoso senhor Gilmar da Correnteza. Esperamos que daí onde o senhor esteja, já tenha começado a realizar o seu belíssimo trabalho, como fez aqui, e que já esteja cumprimentando um a um dos que já nos deixaram um dia. Com certeza foram 17 anos, 9 meses e 6 dias de muito trabalho. Mas tenha certeza que ainda serão muitos e muitos anos de reconhecimento. Desde que o senhor partiu, relembramos com saudade as histórias que contava e tantas outras que nós presenciamos e fizemos parte. Cada um de nós, mesmo que com pouco tempo de convivência, temos pelo menos uma passagem que nos faz lembrar do senhor com muito carinho. Desde que o senhor partiu, o que vemos são pessoas, cada um a seu modo, gratas pelo Senhor ter cruzado a vida delas de alguma forma, na imensa maioria das vezes, para ajudar em algum momento de desamparo. Nunca estamos preparados para nos despedir para sempre, mesmo sabendo que esta é a única certeza da vida. A vida nos dá a estranha sensação de que temos todo o tempo do mundo e, ao mesmo instante, nos prova o quanto é frágil. Saiba que o Senhor, onde estiver, construiu um legado que dificilmente será repetido, pelo menos não da forma como fazia, com leveza e simpatia. Saiba também que o Senhor já faz muita falta aqui na Câmara Municipal. Nós, funcionários da Câmara, aprendemos muito com o Senhor. Não tinha como dizer não aos seus pedidos, pois todos eram feitos com muita humildade e carinho. Vamos sentir muito a sua falta. Tudo aqui lembra o Senhor. Cada pedacinho dessa Câmara, o Senhor subindo as escadas e dizendo: "Bom dia, minhas amigas", e já vinha nos abraçando. Faça seu trabalho aí no céu agora, porque aqui o Senhor cumpriu sua passagem com louvor. Sua vida foi e será um grande exemplo para todos nós. Nós, funcionários da Câmara Municipal, desejamos que o Senhor tenha o descanso eterno que merece. São os votos de Mônica, Simone, Rodrigo, Verônica, Laura, Marisa, Darlene, Fernando, Isabela e Kátia. E pedimos uma salva de palmas ao nosso grande guerreiro Gilmar da Correnteza.
o balancete analítico de receitas e despesas da Câmara, referente ao mês de setembro de 2022, está à disposição dos senhores vereadores. Passaremos agora ao expediente do Poder Executivo. Solicito ao secretário que faça a leitura do veto parcial ao autógrafo número 26 de 2022, do projeto de lei número 10 de 2022, LDO. Mensagem número 2, 2022, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Joanópolis. Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 54 da Lei Orgânica do Município, decido vetar parcialmente, pelas razões apontadas, o autógrafo número 26, 2022, referente ao projeto de lei número 10, 2022, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2023 e dá outras providências. Razão do veto parcial. Trata-se de projeto de lei número 10, 2021, autógrafo número 26, 2022, de iniciativa da Câmara Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2023 e dá outras providências. Assim, em que pese a iniciativa dos vereadores autores do projeto em pauta, apresentamos veto parcial ao referido projeto de lei, em razão do descompasso do artigo 21, com o artigo 168 da Constituição Federal, pelas razões a seguir expostas. É a síntese. 1. Da inconstitucionalidade. Assim preconiza o artigo 168 da Constituição Federal. Artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias compreendidos os créditos suplementares especiais destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, seriam entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere ao artigo 165, parágrafo 9º. Redação dada pela Emenda Constitucional no 45/2004. Parágrafo 1º. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais, incluído pela Emenda Constitucional número 109 de 2021. Parágrafo 2º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte, incluído pela Emenda Constitucional número 109 de 2021. Já o artigo 21 do autógrafo, o artigo 21, o Poder Legislativo poderá utilizar a totalidade do saldo de recursos do Fundo Especial de Edificação, FEECM, para a contratação dos projetos referentes à obra do anexo administrativo da Câmara Municipal, nos termos da Lei Municipal 1975/2019. Verifica-se de forma gritante o descompasso do dispositivo da Lei Municipal com a Constituição. É bastante evidente, já que mantém os valores do fundo, sendo que o texto constitucional não permite, restando evidenciado que os valores devem ser devolvidos ou o Executivo deduzirá das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte. Sendo assim, verifica-se que o dispositivo em análise perde seu objeto, pela qual apresentamos veto parcial ao projeto de lei, sendo que o veto deverá ocorrer no artigo 21 do projeto de lei em comento. Joanópolis, 27 de setembro de 2022. Algum vereador deseja se manifestar preliminarmente sobre o veto? Não havendo manifestações, o veto irá para a deliberação na ordem do dia desta sessão. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 17 de 2022.